A gente tem vivido dias tenebrosos no mundo, né? Aqui no Brasil, a forma como a política está sendo levada, o judiciário metido nas coisas políticas, tá ficando tenso, né? E hoje eu vou falar para vocês aqui do Mauro Cid, que foi chamado de mentiroso na cara pelo Braga Neto. Vou trazer o vídeo para vocês aqui e a gente vai comentar. Também nós vamos falar de uma pessoa querida do Lula, muito querida, bem chegada ao Lula, que já está andando com o Lula há décadas, que criticou muito Jair Messias Bolsonaro, o governo passado, e agora vai cair legal. Por quê? Criticou muito, mas agora está lá de novo no poder junto com o Lula e não está fazendo nada. Vou mostrar para vocês aqui. Fiquem comigo até o final que vocês vão gostar do nosso editorial de hoje, do nosso vídeo, que nós vamos mostrar muitas verdades aqui. E também vou trazer para vocês uma matéria do André Marsiglia, mostrando a realidade do Irã, o que tem acontecido, uma matéria bem completa para vocês. Vou soltar o vídeo para não ficar muito longo, mas antes eu me lembrei que eu preciso pedir para vocês, para se inscreverem no canal. Meu nome é Denis Gonçalves, para quem não me conhece, sou de direita, conservador, brasileiro, nunca votei PT ou gente da esquerda, esse mal não carrego. E se você um dia fez isso e se arrependeu, aqui é o seu lugar, é o seu canal. E se você ainda não se arrependeu, é hora de se arrepender e ver o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá, vamos direto para o vídeo, sem enrolação. Pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. É isso aí, agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Foi violado. Por que que não foi gravado? Por que que não foi gravado? Por que que o Mauro Cid foi chamado de mentiroso na cara pelo Braga Neto e não foi contestado? Ele permaneceu de cabeça baixa. O porquê disso? Por que que aconteceu isso? Eu queria saber o porquê disso. E eu queria que você deixasse nos comentários aqui o porquê que o Braga Neto foi lá, contestou ele abaixou a cabeça e não falou nada, e não retrucou. Porque a gente sabe que ele está mentindo, ele está sendo pressionado. Mentiu mais do que bolo de biotônico. Você já ouviu falar nesse ditado, mentiu mais do que bolo de biotônico? Está se tornando um grande mentiroso do Brasil. Infelizmente, um tenente-coronel que esteve do lado do Bolsonaro ali e agora, por essa delação premiada, a gente sabe que está pressionado, mas está mentindo. E quando vem essas acariações, mostra a mentira. Como eu disse para vocês, eu ia mostrar também uma pessoa do Lula, que é essa aqui, ó, Marina Silva. A Marina Silva, quando o governo anterior estava lá, o Jair Messias Bolsonaro estava, ela foi uma crítica ferrenha do governo Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente, ela foi ferrenha. E essa matéria aqui do Conexão Política, eu gosto de citar a fonte para vocês, diz o seguinte: Brasil tem recorde de queimadas em 2024 sobre o governo Lula. Bateu recorde. Vou virar para ali, que fica melhor de olhar ali, eu tenho uma tela grande ali, que diz o seguinte: o Brasil registrou um recorde alarmante de queimadas em 2024, segundo ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O fogo destruiu aproximadamente 30 milhões de hectares. Gente, vocês já calcularam o que é 30 milhões de hectares? Não. Olha só. O fogo destruiu aproximadamente 30 milhões de hectares, um aumento de 62% em relação à média anual histórica. Os dados fazem parte do relatório anual do fogo, divulgado nesta terça-feira, 24, com base em análises e imagens de satélite de 1985 a 2024. Olha só, a ministra do Ambiente, Marina Silva, que foi uma das principais críticas da gestão anteriores quanto à política ambiental, agora enfrenta
recordes negativos na condução da sua própria gestão. Todos os principais biomas brasileiros registraram aumento no número de incêndios florestais. A Amazônia foi a mais afetada, 15,6 milhões de hectares queimados, valor de 117% acima da média histórica da região. O bioma respondeu por mais da metade de toda a área atingida por queimadas no país. No Pantanal, o avanço foi ainda mais expressivo, 157% da média histórica. Já o Cerrado teve crescimento de 10% na área afetada pelas chamas. Gente, é uma hipocrisia, não é? É muita hipocrisia. É muita hipocrisia mesmo. Foi lá, criticou, falou. E hoje nós queremos saber daquele povo que cantava lindamente. Salve a... Eu não sei o ritmo, mas salve a Amazônia. Cadê aquele povo? Os artistas da Globo, aquele povo ali que pegou dinheiro da Lei Rouanet. Cadê eles manifestando contra o governo Lula e contra a Marina Silva? Ninguém, todo mundo caladinho, ó. Enfiou o negocinho de baixo e, né, no meio das pernas e ó, caiu fora. Ninguém fala nada. Nada. Niente. É neca de piquitibiriba. Não sei se já ouviu falar isso. Neca de piquitibiriba. Não tem ninguém falando nada. Caladinho. E a última matéria de hoje, não menos importante. Achei bem interessante essa matéria aqui, que dá pra gente discutir muito bem aqui. É uma matéria do André Marsiglia, que ele fez lá pro Poder 360. E eu vou reproduzir para vocês aqui. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também, tá? A matéria, o título é: O Irã é aqui, o Irã não é aqui. Como sempre, as letras aqui estão pequenininhas, eu tenho uma tela grande aqui, vou virar para ali. Vocês não vão se incomodar com isso. Diz o seguinte: um Estado forjado em subjetividade está pavimentado para a chegada de um regime totalitário. Uma ditadura como a do Irã não começou com tanques nas ruas, mas com um Estado cada vez mais atento ao individualismo e subjetivismo dos líderes, cada vez mais desprovido de valores coletivos, comuns e democráticos. Como no Brasil, diz o articulista na imagem, a bandeira do Irã. Ou seja, aqui ninguém está colocando os tanques nas ruas. Aqui está cada vez mais tendo individualismo, poderes sendo individualistas e tomando o poder. Nunca se começa fazendo muito barulho. Começa aos poucos. Quantos anos o Lula vem aí deixando tudo minado? As instituições políticas, de educação, de tudo. São muitos anos. Ainda continuou a matéria. O Marsiglia, ele disse o seguinte: em minha coluna hoje, para o @poder360, escrevo: o Irã é aqui, o Irã não é aqui. Em um intervalo de poucas semanas, tivemos no Brasil a condenação de um humorista por piadas, a de jornalistas por excesso de ironia, a abertura de processo contra empresário por questionar uma política pública de isenção a deficientes e censura a documentário que questionava a história de Maria da Penha. Esses fatos, aparentemente desconectados, são sintomas de um fenômeno grave e crescente, o colapso da liberdade de expressão em seus terrenos historicamente mais seguros, a crítica, a ficção, o questionamento. Continuando, nos apegamos tanto à sensibilidade pessoal que causar a alguém dor ou constrangimento virou crime. A subjetividade das pessoas é mais relevante do que a objetividade coletiva. Como não há modo de todos terem uma sensibilidade respeitada, sua sensibilidade respeitada, as minorias que estão no poder ou a ele ligadas, acabam sendo privilegiadas
criam-se castas de minorias, mais minorias que outras, e até de minorias opressoras em relação a outras fora do poder. Esse universo que no Brasil podemos chamar de woke ou identitário, é a mesma coisa que chamaremos no Irã de fundamentalismo religioso. Da mesma forma que no Brasil se instalou em boa parte dos gabinetes de promotores e juízes, também se instalou no dos líderes iranianos. Um Estado forjado na subjetividade está pavimentado para a chegada de um regime totalitário. Uma ditadura como a do Irã não começou com tanques nas ruas, começou com um Estado cada vez mais submetido ao individualismo e subjetivismo dos líderes, cada vez mais desprovido de valores coletivos comuns e democráticos, como é o caso do Brasil. E aí, gente, o que vocês me falam disso? Não. É brincadeira? Cara, teve o caso do Léo Lins, teve o caso do empresário lá que falou sobre a lei dos autistas lá e tudo. Muitas coisas acontecendo no Brasil. Muitas coisas acontecendo no Brasil. E nada começou de um dia para o outro. E o Irã, eles estão lá desde 1979. Eles derrubaram o regime e entrou um outro regime totalitário. E aqui no Brasil está caminhando para ser um regime totalitário. Para cercear os nossos direitos, para calar nossa boca, para que a gente não tenha poder de fala. Então as minorias criando poderes para cercear as pessoas. O André Marsiglia falou ali, né? Minorias opressoras em relação às outras fora do poder. Minorias opressoras. Estão criando minorias opressoras, querendo nos calar. Um pequeno grupo querendo calar toda uma nação. Meu nome é Denis Gonçalves. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dos nossos comentários, coloca aí, vai lá nos comentários. Gostou dos nossos comentários, vai lá, comenta, curta. Conversa comigo, dá sugestões que a gente vai estar aqui trazendo os vídeos e tentando melhorar para vocês. Uma ditadura como a do Irã não começou com tanques nas ruas. Coloque isso na sua cabeça. Uma ditadura como a do Irã não começou com tanques nas ruas. Foi igual, começou lá na Venezuela, começou em Cuba, começou em todos esses lugares. Por que a gente usa mais Venezuela e Cuba? Porque são países que estão mais próximos, visíveis, muita gente que interage, né? Essas miseráveis. Começou tudo muito lindo, revolucionário, Che Guevara, esse povo cheio de conversinha linda. Tem um vídeo da Glaze aí, de uma senhora falando do MST, que eu tenho que resgatar, eu tenho que trazer para vocês virem. E eles achavam tudo muito lindo. Que tudo que eles falavam, com palavras lindas. A mulher chamou a Glaze de maldosa, coração rancoroso, coração do mal. Porque acreditou na conversinha fiada para que ele se perpetuasse no poder. Foi isso que aconteceu. Deus abençoe sua vida.